Oi, 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 minha gente linda! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio dessa quinta temporada de DR Boa. A gente mudou de cenário, a gente mudou de figurino, a gente mudou de estante, a gente mudou de tudo. Só não muda quem? Eu, Kátia Damasceno, a sua host. E eu, doutor André Vinícius, o seu co-host. E eu já quero começar com mais uma mudança. Se você já está aqui nos assistindo, já clica para se inscrever no canal, porque senão depois você esquece. Deixa o seu like, eu vou dizer igual a Vilela. Se você não gostar, no final você tira. E eu duvido que com o convidado de hoje você vai tirar esse like. Se você está nos assistindo e nos ouvindo aí pelo Spotify, já clica para se inscrever e avalie o programa com 5 estrelas para que mais e mais pessoas possam receber conhecimentos como esse desse convidado de hoje. Nós recebemos hoje na bancada do DR Boa quem, Kátia? Um grande amigo meu, Dr. Rafael Antunes, meu amor, que é simplesmente o homem que deixa meu marido gostoso. Então, eu tenho que tratar ele muito bem, entendeu? Eu tenho que tratar este meu amigo muito bem. E um médico sensacional. Segunda vez em 5 temporadas que eu consigo trazer alguém que André não conhece. Olha, tô te surpreendendo. Até isso tá tendo de novidade nessa temporada. E o doutor Rafael, que é um grande especialista em emagrecimento sustentável. Então vamos falar, entender um pouco sobre esse conceito, o que é isso. Estamos dentro de um cenário global, a pandemia da obesidade. Que bom a gente poder trazer esse assunto aqui pro DR Boa. Seja muito bem-vindo, Rafa. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O André eu já acompanho, sou fã do trabalho há muito tempo, a gente conversou sobre isso aqui. A Kátia, minha amiga querida. De dentro de casa. De dentro de casa, sim. É um prazer estar aqui pra gente falar um pouquinho, não só sobre emagrecimento, mas tudo que permeia emagrecimento. Acho que a população tem a cada dia mais se tornado sobrepeso e obesa. Nos últimos 19 anos, a população de sobrepeso, ela dobrou no mundo. Então, não é simplesmente algo estético, né? A gente tem que falar isso com mais responsabilidade. É saúde pública, mas de uma forma descomplicada, de uma forma mais leve. Por isso, sustentável. E a gente vai bater um papo sobre isso aí. Maravilha. Então, bora. E aí você tem o seu próprio exemplo, né? Porque quem vê ele assim gostoso... Obrigada, amigo. Tá vendo? O amigo cuida. Quem vê ele assim... Aqui, ela me todo gostosão, todo parrudão. Nem sempre foi assim esse corpinho. Nem sempre... A gente podia até jogar esse antes e depois aí na tela, na edição. Quem é a dona dos antes e depois é minha querida senhora. Esposa maravilhosa. Que tem as fotos que eu jogo fora e ela resgata. Ela comprou Alphaville na planta, né? Visão de longo prazo, ela tinha. Eu era aquele menino magrelo, tomador de biotônico Fontoura, né? Eu também, Quem nunca? gente. Quem nunca? Mas deu errado em um determinado momento. Eu acho que muita gente tem essa história, que é aquela história de prosperidade relacionar com comida, né? Sim. Eu venho de uma família muito simples. E quando eu me formei em medicina, há 17 anos atrás, era muito comum, antes de fazer residência, a gente parar nos interiores, aí, nos confins. Eu fui para uma cidadezinha do interior da Bahia e eu engordei 18 quilos em 7, 8 meses. Assim, um negócio assustador. Era sanduíche, pizza, espetinho, cerveja, sanduíche, pizza, espetinho, cerveja. Entre um plantão e outro, um plantão e outro, Loucura, um plantão e outro. Loucura. E aí, eu acho que é um modus operandi de vocês, todo mundo médicos. passa por isso aí em algum momento. É porque a gente... Sim, e para mim, tinha uma questão do comer, que era não ter acesso. A cidade era minúscula, era uma cidade de 4 mil habitantes, e eu era aquele menino, não passei necessidade, mas de uma família simples. Então, o dinheiro me permitia comer as coisas que o meu paladar infantil teve que guardar na gaveta. Tá. E aí, eu comecei a comer desenfreadamente, e a história da virada de chave para minha vida não foi na minha primeira especialidade. Eu sou imunologista também, trabalhei no Hospital das Clínicas da Unicamp com distúrbios alimentares. Então, durante muito tempo eu atendi intolerância ao glúten, lactose, alergias alimentares e tal. Mas aí, cara, a gente estava viajando com minha esposa uma vez para Morro de São Paulo, no interior da Bahia, e tinha que ir de barco. No caminho, eu já estava bem fofinho. Eu não gosto dessa expressão. Eu estava gordo, poxa. Eu acho que as palavras elas têm que ser exatas. Eu estava gordo. E foi um casal quarentão no mesmo barco que a gente, e esse casal quarentão sarado. E óbvio que eu me senti desconfortável. A primeira reação que a gente tem quando tá fora do prumo é a gente ficar desconfortável com os outros. É uma transferência que a gente faz ali. Aí eu olhei e falei assim, pô, esse povo nem vive, né? Esse povo não deve ser nem feliz.
Aí A passou, gente tem que justificar o corpo dos outros e a Claro. nossa ineficiência. E eu de fui chegar lá. aprofundando, né, Não Kátia? deve comer nada. Esse deve povo não passar transa. molho. Primeira Ei, coisa que eu falei, olha que coisa imbecil, cara. O gordinho dizendo que o povo que se cuida não transa. olha isso. Aí eu falei, esse povo não tem vida, não é feliz, não bebe. Eles ficaram no mesmo hotel que a gente. Eles bebiam uns drinks, eles faziam academia, eles divertiam. Isso foi acabando com minha autoestima. Foi acabando com minhas objeções. Voltamos pra casa, ainda não foi o momento de virar a chave, não. Naquela época que tinha as festas de 15 anos, que a gente ia de terninho e tal. Hoje tem, mas é menos, né? Você se lembra dessas festas? Opa! E ainda tinha os globais famosos. Se você era muito rica, você Que contratava. fazer presença viva. Valsa. VIP, dançava valsa. É verdade. Não era meu caso. Nem Eu o só meu. era o menino que não cabia no terno. Mas ouvi falar. Eu não coube no terno. E aí, cara, eu tava naquele esquema. Você já foi em festa? Vocês não foram, puxa. Vocês são esbeltos. Mas quem já usou roupa que tá tão à conta que chega uma hora da cólica? Porque você fica contraindo o abdômen pra roupa não estufar. Aí deu uma cólica. Eu falei, nossa, eu tô com gases. Eu não sei, eu tô com cólica. E o botão da camisa estourou. Pocou. Aí eu falei com a Via assim, eu falei, vambora? Vi a esposa dele. Eu falei, vambora, não tá boa a festa. É a festa que tava ruim. Não era teu corpinho, não. Era a Nada. festa. E eu botei o blazer. Ah, detalhe, o blazer não vestiu, óbvio. Eu pus ele aqui, né? No braço. É, tipo o que garçom não põe a coube. toalhinha. É mesmo. E aí tampei. Aquilo acabou com minha autoestima. Aí naquele momento eu falei assim, não, gente, eu não tô me reconhecendo. Esse negócio tá estranho. Aí foi o que aconteceu. Eu comecei a me alimentar melhor, fiquei bem chato, porque infelizmente algumas transições tem que ser chatas, senão você não consegue quarta-feira. Senão você não consegue aquele negócio de falar, eu vou quando der. Não vai rolar. Você tem que pôr no seu cérebro algumas coisas assim, olha, eu não falto. Vai pro decreto. Vai pro decreto. Depois você flexibiliza, mas no início, se a regra não for bem chata, não vai. E aí eu emagreci pra caramba. E deixa eu fazer uma perguntinha já, então. Isso daí é uma regra, tipo, nesse primeiro momento para o corpo, é necessário ter esse choque de realidade para que um tratamento funcione? Ou se a gente fosse esquivando, já não precisa nem responder. Já entendi. Tive nem coragem de terminar a pergunta. Não Olha, tem como. botador, né? Não tem como. Desculpa pela minha pergunta que eu não terminei. Tem duas coisas. Tem um ponto de vista que é meio complexo e perigoso a gente querer flexibilizar. Por exemplo, se você decide, eu vou à academia 3, 4 vezes por semana. 3, 4 vezes é péssimo para o seu cérebro. Porque ele vai te dar uma descarga de alguns neurotransmissores, inclusive a dopamina, que é dita como vilã, ela tem uma função fundamental. Opa. E essa dopamina, você tem uma descarga quando você faz o cheque. Você fala, fui as 3 vezes. Isso. Prazer. Eu arraso, jurando que eu tava arrasando com as minhas 3 vezes. Como Na assim? semana seguinte, você foi 4. Cheque, melhor ainda. Mas a dopamina, ela vai entender que é a mesma descarga. Aí você fala, poxa, o salário é o mesmo, trabalhando mais dias na semana. Aí seu cérebro vai flexibilizando, quando assusta, você tá em 2. Já aconteceu, não já? Já. Depois 1 e não vai mais. Então, se você não for rígido com as suas negociações no início, não dá para ser 2 ou 3. Ou 2 ou 3, mas que seja rígido. A rigidez no início, o decreto, como diz o André, é necessário. Aí depois a gente vai flexibilizando. Hoje eu bebo. Uma das bandeiras que eu defendo. Não defendo o álcool, não, tá? Eu sei que você fala. Mas a gente sai e toma o drinkzinho dele de boíssima. Eu acho que a mesma coisa, né? Eu acho que a saúde não encontra-se nos extremos. Nem o extremo nada pode, nem o extremo pode tudo. Eu acho que o meio ele funciona muito bem. Quando a gente vibra nessa rotação de só ou tudo ou nada, ou 100% ou zero, a gente não consegue ter adesão, porque todo mundo consegue tirar álcool 6 meses, mas pro resto da vida não dá, porque aí também você vai ter uma festa, você vai ter seu aniversário, é uma data especial para você, é uma comemoração importante. Então eu sempre digo a todo mundo, existe uma linha tênue que é fantástica, que é a linha tênue que transita entre o possível e o ideal. Essa, para mim, é o momento onde eu quero estar. O possível é esse, o ideal é esse, eu quero estar aqui no meio. Entre o possível e o ideal funciona muito bem e te dá adesão e longevidade na mudança. Porque viver nos extremos é muito desafiador. Eu sei que você, assim como eu, deve atender. Eu tenho pacientes que ganham a vida com a imagem. Sim. Então, para esse perfil, para ela é 100%. Porque a saúde dela também está ligada, a saúde financeira dela está ligada à performance corporal dela. Então, ela não pode abrir mão do tipo, vou sair para jantar e vou levar minha marmita.
não consegue. Tá tudo bem, porque no caso dela é a profissão, é a vida, é uma decisão, enfim. Mas, no geral, para você que não vive do seu corpo, eu acho que não está nos extremos e te dá mais longevidade. Eu acho que uma das coisas que o médico não pode perder é a capacidade de ter o paciente assinando o mesmo contrato que isso. ele. O que acontece? Por que eu defendo a bandeira do álcool, do churrasquinho, da comida japonesa? Não é porque eu acho que o álcool faça bem, de forma alguma. Eu faço questão de frisar isso. Para quem treina musculação, os 3 mecanismos principais de recuperação muscular são lentificados pelo consumo do álcool. Um monte de toxinas. A gente for falar aqui... metabolização hormônio. Muito. Mas a questão é o seguinte. O público que precisa emagrecer, em geral, que eu atendo e você atende, o público adulto, você atende muita mulher com mais de 40 anos, sim, ela tem a vida basicamente resolvida. E ela já decidiu o que ela topa e o que ela não topa para ser mais magra, para ter saúde. Então, o paciente que chega e fala, olha, eu bebo 15, 20 cervejas por semana. Se eu falar com esse cara que ele não pode beber cerveja, ele não volta mais nunca. E mais, dificilmente ele vai aderir a qualquer outro tratamento e vai desistir de emagrecer. Eu tenho pacientes que já entrou no meu consultório bebendo 40 long necks por semana. E eu falei, vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar com a medicação, a naltrexona. A gente cuida do emocional, do sono, questão hormonal. Vamos tentar diminuir 50% desse negócio? E ele vai emagrecer um absurdo. Claro. Em termos calóricos, nós estamos falando de 3.000 calorias a menos por semana sem uma academia, só de ter reduzido a cerveja. Então, quando eu defendo essa bandeira, não é o objetivo de estimular, mas é de mostrar e falar, olha, não estou pedindo para você parar, não. Entre os dois extremos aqui, fica aí, mas vamos equilibrar. Alimentação, eu adoro comer uma pizza. Ok, que dia que você come? Quarta não, né? Quarta é um dia... Quarta é sacanagem. Emblemático. Quarta-feira. Que é meio da semana, né? Quebra a semana ao meio. Então, para a gente conseguir ter o paciente aderido no que a gente propõe, é impossível se eu for radical, se eu disser que isso não pode ou isso pode. Eu sempre vou apresentar para ele o contrato. Falar, olha, o que você está querendo? Doc, eu tô querendo uma barriga de tanquinho. Eu falei, não, então isso aí vai ter que sair, porque essa barriga não sai. Eu só tô precisando emagrecer e ter mais saúde, perder uns 10 quilos aqui. Eu falei, ok, a gente flexibiliza. Então depende muito do que você está disposto. Você usou uma expressão que eu uso lá em casa até com as minhas filhas. Existe o possível e o provável. O possível, para Deus, nada é impossível, mas o provável é dentro do que você está disposto, dentro do que você se conhece. É provável que você consiga fazer isso? Não. Então não vamos nem acordar aqui, porque você vai frustrar suas expectativas. Então é importante a gente alinhar no emagrecimento, na longevidade, expectativa com a realidade, com o preço que o paciente tem que pagar. E tá tudo certo se o preço dele foi isso aqui, mas ele não pode sair de lá sem essa expectativa alinhadinha com o que ele está entregando. Alinhamento de expectativas é a melhor coisa para não ter frustração e para que acordos bem definidos, as regras estabelecidas no começo do jogo faz com que o árbitro tenha que fazer poucas intervenções. Exato, perfeito. Então cara, isso é uma coisa importante que a gente tem que ter na nossa prática. Eu sempre digo, vamos combinar o que é que você quer. Aí eu vou lhe dizer o que é que você precisa fazer para atingir o que você quer. E aí depois você vai me dizer o que é que você está disposto a abandonar do que você faz hoje para chegar no objetivo que você quer, perfeito, no tempo que você determinou. E aí você decide. Eu sempre digo, né, outra frase clássica, que é o que eu acredito hoje em dia. Então, eu fui professor universitário 10 anos e eu sempre digo, existe a medicina de alfaiataria. Então, a personalização, assim como o alfaiate, ao longo de... Eu lembro que eu fiz 11 provas para o meu terno de casamento, que eu perdi 10 quilos ao longo de um ano para chegar no meu casamento. Então, eu ia dizer, temos que ajustar. Minha casa para dentro, minha casa para cá, ajuste para cá. Aí eu reajustava, não tá bom. Então, ele ia personalizando para quem eu era naquele momento e para o que eu queria. Se eu queria mais salgado, se eu queria mais justo. Então, é assim que a medicina precisa acontecer. E é exatamente esse tipo de casamento que você tem que ter com o médico que vai propor, que vai fazer seu tratamento, que vai conduzir. Você tem que permitir que ele siga o que faz sentido para você dentro do teu momento. Porque tem uma outra coisa que para mim faz muito sentido e que eu também digo essa frase com muita frequência para as minhas pacientes, assim, ó, quando você quer, eu sou a melhor pessoa para te ajudar. E quando você não quer, eu sou a melhor pessoa para respeitar que não é teu momento. E tá perfeito, tudo bem. E tá perfeito, tudo certo. Tem uma coisa que aconteceu. Eu ia bater que eu merecido. Olha, eu lembrei de uma paciente aqui que eu atendi uma vez, que eu achei a coisa mais incrível que você falou, e eu tenho isso dentro de mim, mas eu não tinha...
formulada a frase. Colocado isso na frase. Isso. Mas olha que legal, uma paciente uma vez eu atendi e ela usava 3 medicamentos, tarja preta, para dormir. E a gente estava emagrecendo legal, mas isso para ela eu acho que já estava uma dependência. Acho não, estava uma dependência farmacológica. Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, minha amiga, nós vamos ter que começar a desmamar. Deixa eu mexer nesses remédios. E aí ela começou a chorar e falou assim: Doc, eu tenho 2 filhos. Um mora nos Estados Unidos, a esposa está grávida e eu não posso falar da minha vida, os problemas para ele, porque ele está longe. O outro está internado fazendo uso de drogas. E meu esposo não para em casa e bebe pra caramba. A única coisa que eu tenho pra ter paz é dormir. Não tira, não. Aí eu abracei ela e falei: então fica dormindo com seus remédios. Empatia, cara. Isso, cara. Se pra ela a felicidade tá naquele momento, mesmo que seja uma felicidade meio fugaz, mas que ela sente bem dormindo, não sou eu que vou mexer. É a atribuição que ela dá à felicidade naquele momento. Deixa ela dormir em paz. É. Como que eu consigo, por exemplo, a gente batendo papo sobre homens, né? Como que eu consigo, os gatilhos para conseguir trazer para o meu time são diferentes. A mulher, em geral, a autoestima, como ela se sente com o corpo, com a roupa, você se sente bem com a roupa que você veste. O homem é muito fácil. O homem é muito simples. O homem, se eu falar... Estou interessada nesse O homem, assunto. gente... Vamos lá, eu tenho 44 anos, então eu atendo um público muito ali, homens mais de 40 anos, e o que que eu... Você fala com ele, essa barriga já não tá legal. Barriguinha de chope. Ele A não famosa barriguinha de chope. Isso aí não vai impactar ele, não. Nada, Não. essa barriga é isso. Então, teve um paciente que eu atendi certa vez, com muita grana e recém-separado, 60 e poucos anos, e ele, tudo que eu tentava propor, assim, uns acordinhos michuruca, ele, não. Eu falei: pô, mas como é que eu vou acessar a mente dele? Aí eu falei: ó, eu só preciso da ajuda sua, porque nós temos 2 coisas incongruentes aqui. De cá tem um cara multimilionário, muito bem sucedido, inteligentaço. Te contei essa história. Contou, essa história é sensacional. E do lado de cá tem um corpo de merda merecendo um cara melhor pra morar nele. Fala, habla mesmo, amigo, habla mesmo. E aí Um eu corpo falei- de merda, Eu falei: entendeu? cara, aqui tá tudo alterado, seus exames, o cardiovascular, tá tudo ruim. Mas tem um cara muito massa morando nesse corpo de merda. Ou você decide ser um cara de merda pra habitar nesse corpo, ou oferece um corpo melhor pra esse cara. E ele saiu de lá meio puto comigo. Eu falei: perdi o paciente, mas eu precisava tocar uma real pra ele. Acho que ninguém falava isso pra ele. Em 17 dias, antes da existência do Monjaro, ele perdeu 13 quilos. E ele falou: mas eu te odiei com toda a minha força quando eu saí daqui. Algumas pessoas são motivadas pelo amor, outras pelo ódio, né? Isso aí. Então a gente tem que tentar trazer pro nosso Eu time. pensei que você tinha puxado pra ereção, porque Isso, a melhor... aí, meu filho. Já ia. O homem é esse o discurso. Olha, só para você que está aí nos assistindo, lembre-se, às vezes você está focado no nível da testosterona. A testosterona ele é um hormônio lipossolúvel, ele está diluído na sua gordura. Quanto maior seu percentual de gordura, menor a testosterona que seu próprio testículo produz, ela está disponível para agir. E não adianta ficar repondo testosterona com tecido adiposo aumentado, porque você vai ficar enxugando gelo. Você vai colocar o hormônio vai para a gordura. Coloca o hormônio, ele choca E na um gordura. detalhe, né, André? Vai ficar gordo do pau mole. Opa! E é Falei. engraçado. Eu vou falar da aromatase e quero falar disso aí. É engraçado porque, assim, a aromatase, que é a enzima, para o pessoal de casa entender, que transforma testosterona em estradiol, ela é predominantemente no tecido gorduroso. Então, quanto mais gordura você tem, maior sua capacidade de fazer testosterona virar o estradiol. Ou seja, tetinha. Exatamente, aquela cinturinha de ginecoide, de ovo, e tetinha. Então, por isso que a pessoa obesa tende a ter um peitinho e fala: não, mas é da gordura. Não, a maioria das vezes é gordura e Conversão periférica de estrogênio. tetinha. Aí, como é que é o discurso? Vamos lá, que eu consigo trazer o homem para o tratamento. Eu olho a testosterona, claro que não é só testosterona, mas é uma forma mais Intangibilizar. tangível de assustar. E falar: cara, seguinte, abaixo de 400, a gente já começa a pensar na possibilidade aqui de um hipogonadismo, que os seus testículos não estejam trabalhando da forma que deveria. Porque a maior parte da testosterona masculina é testicular. Aí ele, E isso compromete, inclusive, sua função sexual. Sua libido tá boa? Todos vão falar: ótima.
É raro que... Tô bichão, tô A comedor. primeira resposta, ótimo. Ótimo, Mas por dentro ele tá... Mas você acha que Dá pode pra ver? melhorar? É isso, Aí você... Mas você acha que pode melhorar? Mas Tudo assim, na vida pode melhorar. caso isso, não né? tivesse muito boa, o que pode ser feito? Um amigo meu Pediu pra falou perguntar. que a dele não tá boa. O que que faria? Porque aí você pega na ereção mesmo. Você fala, ó... É. Aquela ereção de manhã, quando você acorda, matinal, que o pessoal chama lá do tesão do mijo, né? Que não tem nada a ver com mijo. Nada a ver. É o parasimpático que relaxa durante a noite, a musculatura também, frequência cardíaca cai, e a texto, quando ele Dá acorda, pico matinal de pico testa. matinal. E aí o negócio é involuntário. E eu falei, aquela ereção você tá vendo com frequência? Oh, gente, eu achando que era vontade de me comer. Mas não perde a chance não, Eu minha achando amiga. que era eu. Mas não os Já que os subiu, meios não alteram. Não, tá certo. Por Tá? favor. Não vão perder a Não- oportunidade. Como diz minha esposa, não vou desperdiçar. Não vão. Não, eu tô agarrada com a sua esposa aqui, ó. E aí, cara, você fala com ele ali, ó, seu texto não tá legal. Há 5 anos atrás, o desejo sexual, a ereção era melhor. Aí ele tem liberdade. Fala, era. 5 anos foi ali. É, tipo, Mas ele sente conforto. depois em da manhã faz 2 dias. Né? Quarta-feira. Quarta-feira ela caiu. Ela tava boa. Na segunda tava Na ótima. segunda, Na na segunda O quarta. tava problema é a quarta-feira. bichão. Aí quarta começou a dar uma palmolescência. Isso. E aí você fala, tocou no sexual, Você pro tocou no homem, órgão sensível. amigo. Aí Ganha você... adesão aí. E outro detalhe, quando eu tenho uma paciente mulher, a gente lá na clínica nossa atende muito os casais. Quando tem uma Isso é legal, a gente ainda não falou disso aqui, né? E às vezes você tá aí e fala assim, mas hoje eles vão falar de quê? Afinal de contas, nós vamos falar da sexualidade do homem, porque, cara, não era nem essa pauta, mas eu gostei da pauta E e a nós gente vamos falar segue, é isso daí, isso. entendeu? Porque nós não falamos disso aqui Verdade. A ainda. gente comentou num De também urologista, do urologista e quando veio Cláudia com Alex. foi. Falamos um pouco sobre isso. Mas aproveitando essa deixa, Aproveita, conta tudo. Manda eu pro tenho teu muitos marido. pacientes, homens, urologistas, porque os próprios falam comigo, Rafa, a nossa formação de andrologia na residência de urologia, ela é muito limitada, mas é absurdamente limitada. Então a gente sabe tratar, a verdade é, ou eles vão dar clomid, ou eles vão dar testosterona, e sempre tá dalafila, e sempre tá dalafila. Mas não entende o eixo hipotálamo, e não entende Ciclo com todo circadiano. respeito. Isso. Então tem um monte de coisa que você consegue analisar ali. Como é que tá o LH? Tá bom? Se o LH tá bom, talvez seja aqui, testicular. Então tem várias coisas que precisam ser analisadas. E os próprios urologistas, às vezes, eles têm essa limitação de só passar uma tadalafila para o paciente e ele fala assim, tomando a tadalafila, tá tudo bem. Tá tudo bem em ereção. E o resto da saúde masculina Exato. que está sendo negligenciada. Porque a falta de uma ereção é um marcador de disfunção do sistema cardiovascular. A gente sempre comenta isso, né? A perda de ereção matinal é um marcador de risco para doença cardíaca. Lembra que aquele é mecanismo de bomba. A testosterona tem mais receptor no cardiomiócito, no coração, do que no próprio testículo, do que no próprio pênis. Então, as pessoas esquecem que o mecanismo de bomba cardiovascular também tem uma ação da testosterona para a saúde cardiovascular. Então, é uma coisa para ficar atenta. Então, é verdade dizer não, mas é verdade inferir que se o cara começou a perder a ereção matinal, o coraçãozinho dele já precisa dar uma olhada para isso daí. É importante, Olha. importante. E começa muito antes, Kátia. É porque a ereção é o marcador que assusta. Exato. Que, na verdade, é só o que o homem se preocupa. Em geral, é. Ele pode estar acabado, destruído. Se o pau estiver levantando, pra ele tá ótimo. Agora, ele pode estar sarado, o pau caiu, meu irmão. Aí ele já ficou preocupado aqui. Mas você sabe o que é bom pra esse cara? Eu tô achando que eu tô na casa dele, conversando com ele. Nós estamos naquele Esqueci que eu balcão tô da no cozinha. podcast. Já deu uma baixada no nível que eu vou te contar. Vou voltar minha pro digníssima prumo. nem tá na conversa, porque ela que nem tem filtro. Mas daqui a pouco eu vou Eu trazer tenho ela. filtro ainda. Já ela chega. Olha, quando eu atendo muito casais, eu estava dizendo, e algumas mulheres que acompanham comigo ali, 40 mais, ou mulheres com libido hipoativo, ou que começam a emagrecer, cuidar da saúde. A saúde sexual feminina, ela é absurdamente um buquê de flores ali, de coisas pra gente cuidar, né? Não é testosterona, Complexa. é muito complexo. É multifatorial. Multifatorial.
de hormônios tireoidianos a uma insulina, A sono. a sono. Aí a gente falar do básico que seria estradiol. Não, é muito mais coisa. Não, e se tudo isso tiver certo e você brigou com o marido, Não tem. adianta os hormônios isso. também. Se o filho fez assim, ó. Acabou. Não precisa de nada. Mas aí tem que treinar igual lá em casa. As meninas nunca bateram na porta, tá? Ah, é? Elas fazem assim na maçaneta, tá trancado e volta. Tá, a gente educou desde Olha aí, cedo. fica a dica. Tá trancado. Tranca a porta. Fez assim, Isso é aí você verdade. volta. E papai e Eu mamãe sempre então, falo. Reunião. Chave. Estão em reunião. Chave na porta é importante. Chave na porta, sempre. Sempre. E aí, o que acontece? Quando eu atendo essa mulher e ela começa a melhorar a libido, a autoestima... Vai lá pra cima. Não tem nada a ver com relação sexual. Autoestima. Sim. Ela se sentiu gostosa. E eu sempre pergunto, falo assim, seu marido te elogia? Elogia. Ele falou que você tá gostosa? Ele falou que você tá mais bonita? Aí, às vezes, infelizmente, eu ouço falando assim, fala nada. E aí, ele tem duas reações possíveis. Ou boicotar o processo dela e querer... Essa academia já tá errada, essa aula sua já tá esquisita. Ou ele começa a constranger e me procura. E vai na consulta dela, só pra sentar lá mesmo. Aí eu sempre direciono e falo, e aí, como é que tá o assunto? Tem que cuidar de você agora, porque a mulher já tá todo vapor aí, vambora. Aí eu toquei ali no sentimento dele sem precisar falar, vamos subir o pau? Eu não preciso fazer ele... Tão diretamente. Mas ele já entendeu, porque é mais fácil. A minha transferência positiva, por já ter sido obeso, pro gordinho, por ser um homem de 44 anos, é muito mais fácil. Às vezes eu falo assim, não, amigo, essa testosterona sua, ela costuma te dar, como o pico é matinal e a sua nem tem pico, tá uma meia boca matinal, no fim da tarde, você percebe que dá uma esmurecida? Ele, muito. Eu falo, às vezes você acorda de manhã falando, hoje tem, e 5 horas da tarde você fala, tem nada. Então, a gente na vida. Mas é essa percepção. Sim. Ele fala, demais. Eu chego do trabalho, eu falo, quero só descansar. Hoje não tem, não. E pra mulher também, né, Sim. André? Também demais. Ela começa de manhã e fala, hoje tô disposta. Vamos dominar o mundo. Hoje nós vamos ficar até amanhã. Meio-dia ela caça uma briga inconsciente só pra dizer, não é porque briguei. Não, Quem nunca viveu isso? Quem nunca? Uma briga que não faz o menor sentido. Aliás, se você estiver se identificando, deixa aqui nos comentários pra gente. Quem nunca? A gente vai entender Essa o que tá acontecendo quem nunca? no seu coraçãozinho. Por aí, solidariedade a gente tem aqui com você. Mas quando a libido tá equilibrada, equalizada entre o casal, eu costumo falar, a gente fala isso, eu tô casado há 2 décadas, a gente fala isso há muito tempo. 80% das brigas, quem transa bem não enche o saco de ninguém. De verdade, quando a vida sexual tá boa, as picuinhas morrem todas pelo caminho, porque você precisa. Eu sei que parece algo meio extremo, mas não, mas você precisa. Você fala, não, eu vou aturar esse cara chato aqui, porque eu tô precisando. Me come direitinho. Deixa quietinho. Eu me lembro uma vez que a gente estava viajando para atender em viagem, e aí a Vi usando reposição hormonal, 43 anos e tal, faz a reposição dela tudo ok, e a gente viajando e eu enchendo o saco. Eu tava o satanás da confusão, eu não sei o que eu tava. E aí passamos, a gente tava de carro assim, ela falou, deixa eu te falar, eu tô doida pra te dar, mas você tá forçando pra eu brigar. Vamos sair calado daqui lá em casa. Eu amo a minha amiga porque ela é prática, direta, ela é direta. Vamos calado daqui lá em casa, porque você tá fazendo de tudo, cara, e tá pesado pra mim. Eu falei assim, então vamos Minha calado. reposição tá em dia, então cala sua boquinha. Tá chato. Aí eu comecei a rir. Você vê que a leveza que se torna quando a vida sexual tá boa, aí eu ri e falei, não, ok, eu vou calado, aumenta o som. Foi um bom argumento, Então, quando eu atendo muito casal, eu acho que a gente consegue fazer que você pega a dor de um, traz pra cá, a dor do outro, que não é a mesma do homem, é pinto duro. Resolveu isso aí, a vida dele melhora 50%. Como diz as nossas avós, né? Barriga cheia e saco vazio. Resolve a maioria dos problemas do homem. Mas a mulher não. É um monte de fiozinho desencapado, que a relação sexual começa de manhã no bom dia. É isso aí.
E é uma canseira, mas é uma É verdade. como funciona, né? E tem É assim que entender. somos, é assim que somos. Eu falo, mulher, dá trabalho, mas tem um negócio que vocês homens adoram. Então, moço, tem que aguentar o resto do pacote todo. E homem é Por conta de uma chato. xerolaninha, tem que aguentar o resto do pacote todinho. Então, vem no pacote, não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, é o que tem. Vice-versa, né, amiga? Também é a mesma Vice-versa, porque coisa. o homem é chato. A gente é mais simplistão, né? Você é uma mulher simplistona, né? Eu sou. Aqui, Igual eu sou prática, tá. É quase um... Eu mantei, eu sei. Você é diferente. Eu sou. Mas homem é menos sensível para isso, assim. Você não falou isso e aquilo. O que me ajuda no meu consultório foi o que me ajudou na minha adolescência e o que me ajuda dentro da minha casa. Eu venho de uma casa só de mulheres. É verdade. Tem 3 meninas lindas. E eu sou irmão de mulheres, só tenho filhas mulheres e eu tenho muito convívio com elas. Então eu tive que aprender a... Fala, meu amor. Vontade nenhuma de ouvir. Mas é um treinamento. Relacionamento é um treinamento. E queria falar, só voltar um pouco no negócio que você falou, que eu acho que é super importante, porque sempre me perguntam assim, Kátia, vou entrar um pouquinho no papel da sexóloga aqui, que é um papel que eu não costumo usar muito aqui, não, mas a conversa hoje tá boa e a gente vai entrar nisso daí. Sempre me perguntam, qual é a importância do sexo dentro de um relacionamento? Eu digo, depende. Do quê? Da qualidade do sexo. Se o sexo é bom, ele tem uma baixa representatividade no relacionamento. Ele vai representar 30%, 40%, 50% dessa relação. Agora, se o sexo é ruim, a importância dele é muito grande. Por quê? Porque tem gente que se separa por falta de sexo. Tem gente que trai por falta de sexo, porque o sexo está ausente dentro de casa. Então, sim, vai procurar em outro lugar e os relacionamentos terminam pela ausência do sexo. E o que diferencia um relacionamento de amizade de um relacionamento conjugal, meus amores, é o sexo. Por exemplo, eu e André, nós somos sócios. A gente tem boleto para pagar junto, não tem boleto para pagar junto? A gente sai para se divertir junto, a gente sai para trabalhar junto, a gente tem uma relação de amizade. Né? Qual é a diferença com o meu marido? Temos um boleto para pagar? Temos um boleto para pagar. A gente sai para jantar? A gente sai para jantar. A gente sai para se divertir? Sai para se divertir. Qual é a diferença das duas relações? André é meu amigo. Meu marido, eu tenho uma relação sexual com ele. E é isso, você não tá tendo relação sexual com seu marido, ele não é seu marido, meu amor, ele é seu amigo. O convidado pode bater? Pode, Aí, essa ó, cineta é sua. Vou bater 3, assim, pra... É isso. Ele não é teu marido, isso. ele é teu amigo. O que faz a diferença é o relacionamento sexual. E tem que ser bom, tem que ser gostoso, tem que ser saudável. E faz parte do nosso bem-estar. Não adianta ser pro seu médico. É fisiológico. E cuidar só de hormônio, e cuidar só... Não, cara, o relacionamento sexual, ele faz parte de todo relacionamento conjugal. E não tem como a gente ignorar que a sexualidade faz parte do bem-estar do ser humano. E estar com alguém é uma decisão que você tomou. E provavelmente Diária. você continua diária. Exato. Você continua tomando diariamente. Permanecer é uma decisão diária. E dificílima. É só a decisão. A fazer acontecer é dificílimo. Decidir tem que estar no piloto automático. Eu decido. Agora, me incomoda às vezes ouvir algumas pacientes, você deve ouvir até mais que eu, falando assim, não, meu marido me enche o saco, eu até já falei isso com você, querendo transar. Eu falei, isso é grave. Aí ela, não é? Eu falei, não é grave, é você achar que isso te enche o saco. Porque enquanto ele te enche o saco, ele quer esvaziar com você. Porque a partir do momento que ele parar de te encher o saco, ele procurou fora. Porque ele te deseja, olha pra você ver que legal. Ele te quer, então ele te enche o saco. Olha sobre essa perspectiva, ela. Mas ele tem que me entender. Eu falei, não, vocês precisam se entender. Se sexo é importante pra ele e não é pra você, vocês têm que alinhar esse negócio. Isso aí. Porque vai dar errado o relacionamento. Isso A mesmo. importância tem que ser meio equiparada. Não vai ser igual, mas tem que ser equiparada. Senão alguém frustra, e frustrar o homem das validações que o homem precisa, uma delas é a sexual. Ele não se sentir... Para a mulher também, né? Porque fala-se muito da mulher e não fala do homem. O homem não se sentir desejado numa relação é frustrante. E muito provavelmente mexe com a autoestima dele, vai fazer ele ficar chato dentro de casa. Dá pro cara. Não é forçada, não.
Aproveita. Eu sou da seguinte teoria. Já que você às vezes dá uma preguicinha de começar. Quem nunca, gente? Mas aí, eu até brinco com meu marido. Eu falo assim, cara, a gente às vezes tá com preguiça. Eu juro pra vocês. Outro dia eu tava com ele, falei, eu tô com uma preguiça. Eu falei, eu também. Tô com preguiça também. Ele, mas bora começar? Eu falei, bora, não estamos fazendo nada mesmo. No meio do caminho a gente mudou de opinião. Tá bom pra Ainda você, bem tá que bom a pra gente mim também. começou. Ainda bem que a gente começou esse negócio. Não é toda vez que você tá com vontade, com desejo, com todo dia. Não é todo dia. Mas tem dia que, cara, às vezes, sem brincadeira, eu tô trabalhando, já tem 10 dias que eu tô viajando, que eu tô correndo. Aí eu chego em casa e falo, moça, hoje eu tô exausta. Hoje eu só. Não. Aí eu faço combinação. Hoje eu tô exausta, eu só preciso dormir. Mas amanhã nós faz esse reparamento aí, fica tranquilo. Porque a gente precisa estar descansadinha também ali, né? Mas eu faço um combinadinho com ele. Não, e ele já entende que quando eu chego de 4, 5, 6 dias de viagem, eu preciso chegar em casa e só dar aquela dormida descansada. Mas no outro dia a gente se ajusta. Então a gente tem os nossos combinados aí também. E não adianta, gente, eu vou repetir minha frase. Se você não é amiga do seu marido, você é esposa dele aí. E sim, a sexualidade faz parte de todo relacionamento. E sim, a mulher também quer se sentir desejada. A mulher também quer se sentir que é gostosa, que é querida, que a gente gosta de um elogio, sim. Então, falar disso, se tiver os homens assistindo a gente, cara, vocês não sabem a importância de um beijo na boca, do aleatório. Tava passando aqui no meio da sala, aqui, ó, dá um cato e dá um beijão na boca. Outra coisa, beijo de 6 segundos. Esse beijinho de bitoca não é beijo, não. E outra coisa, se chegou na fase da beijo na testa, amigo, revige esse relacionamento. Não. Você quer ver me matar? É chamar a esposa de mãe e o marido de pai. Eu falei, quem come a mãe, cara? Dá um nervoso. Me dá um troço ruim. Freud revira no caixão. Não, dentro de mim, o Freud foi muito bem resolvido. Então eu olho e falo, mãe não, cara. Minha mãe não. Não dá, né? Mas, ó, quando a gente fala também da parte sexual de um casal, eu acho que as mulheres, elas estão anos-luz na frente do ponto de vista de se conhecer e de procurar ajuda. Hoje, o meu trabalho é tentar trazer os homens pra luz. Legal. Porque eles vivem na escuridão da masturbação, do vício em pornografia, do não saber elogiar a esposa. Eu tenho pacientes, assim, que se cuidam, muito bonitas, com autoestima lá embaixo, porque o marido não elogia, só critica. O órgão que mais dá libido na mulher é o ouvido. É verdade. Isso faz diferença. Se sentir desejada começa pela validação na palavra. Isso faz muita diferença. Um elogio. E o exercício, tem um amigo nosso que ele é terapeuta de casais, o Jorge Rodrigues, um beijo, Jorge. Podia trazer ele aqui um dia. Ele é sensacional, terapeuta de casais, ele é um psiquiatra. Inteligência, a gente... Ele é muito amigo nosso e sensacional. O Jorge fala, você sabe por que você tem que dizer que você ama sua esposa todos os dias? Não é pra ela, não. É pra você não esquecer. Reafirma pro você todo dia. Eu te amo. Porque é você que não pode esquecer do que vem por trás do eu te amo. É o cuidar, é o elogiar. Então, não entenda que é pra ela, não. É pra você. Então, essas pequenas afirmações no dia a dia que você faz pra você não esquecer, são fundamentais. As minhas meninas, todos os dias eu falo. Já falei hoje que eu te amo. Aí elas, umas 20 vezes. Eu falei, então tá bom. Eu brinco com a minha também. Já, papai. E como é que tu sabe? Você já falou, papai. Então esquece não. Daqui a pouco eu falo de novo. Porque qualquer coisa menos que isso pra ela, exato, tá fora de questão. Então, nós temos um papel nas nossas filhas, no nosso relacionamento. Nós como médicos, você como médico, cuidando dessas mulheres, dos esposos. Super. Elas precisam trazer eles para perto. Eu comentei exatamente isso em outro podcast aqui, da importância que, especialmente mulheres da menopausa. A mulher, quando ela chega na menopausa, a primeira coisa é que ela, às vezes, esconde do marido o que ela está sentindo. Porque isso é uma demonstração de fragilidade, isso é ser mais vulnerável, isso pode colocar o casamento em xeque, pode ser que ela ache que ele está achando que ela é chata, que ela não gosta mais dele, que o tesão dela por ele diminuiu e ela se sente desconfortável de comentar isso. E aí, com o tempo, eu comecei a dizer assim, ó, traz tua esposa pra cá. Perfeito. E aí eu digo, olha, uma coisa, digo pra ele, ela tá aqui do lado, digo, ó, sabe uma coisa que acontece muito na menopausa? Provavelmente não aconteceu com vocês, eu já sabendo que aconteceu, né? Ela começa a ficar assim, com menos desejo. E aí não é que ela não gosta de você, é porque às vezes a lubrificação não tá tão boa. E aí você precisa estimular mais. Aí vem o teu papel e não dela. Perfeito, o teu papel é estimula mais, manda um buquê de manhã, liga, manda uma mensagem mais acalorada. Então estimula para que isso aconteça, porque às vezes o problema não tá nela, tá em você, que agora está casado com mulher de 50.
Você casou com uma de 20. Essa de 20 ela mudou aos 30, aos 40 e a fisiologia hormonal dela é diferente da sua. Então, assim, começa a acompanhar. Isso faz diferença, né, amiga? Maravilhoso. Cara, que frase. Você casou com ela aos 20, hoje ela é uma de 50. É outra pessoa. É uma outra mulher. E você precisa, se você tomou a decisão de permanecer nesse relacionamento, entenda que ela não vai ser mais uma mulher de 20. O relacionamento vai para outro nível de maturidade. E o desejo é conseguir de formas diferentes. Eu estava pensando com meu pai esses dias. Meus pais são casados há 47 anos, eu acho. Casaram super jovens. Eles são muito jovens, são casados há muito tempo. E meu pai dizendo, a gente hoje encontra o amor de formas diferentes. A vida sexual é importante, mas a gente também vê a parceria, a companhia, ler um livro juntos, rezar juntos, estar no cinema juntos. Isso também é uma demonstração incrível de amor. E identificar isso dentro dos relacionamentos é importantíssimo para que as pessoas não se percam e acharem que também a demonstração de amor aos 16 anos é 3 num dia. É verdade. A demonstração de amor aos 50 é conseguir fazer um no mês e ficar abraçado e querer estar com aquela pessoa. E tá tudo certo. 50 não, amigo, 60. Deixa eu 50. Pelo amor de Deus, 80. 50, Pelo menos Eu quis botar quase a minha estatística. A minha estatística da quarta-feira. Uma por semana. 2 ali por semana, quando a gente tá em casa. O problema é esse, quando tá em casa. De férias. Assim, De férias tem que aumentar essa média aí também, pô. Mas cara, eu acho que o homem ele tem um papel importante nisso aí, porque a autoestima da mulher é natural, esse declínio pós-menopausa. E outra coisa, né? A mulher começa a se sentir velha. A palavra é essa. Nossa, olha, chega o rupiei, que eu rupiei o cabelo com o deplado. Elas choram com a palavra menopausa, elas sabem que vai acontecer. A gente chora. A gente tá nesse momento da vida. Em pânico. Mas não assusta. Assusta. Toda mulher que você comunica alguma coisa do tipo, quando ela faz 40 ali, ela fala, eu já tô entrando na menopausa? Essa pergunta... E outra coisa, 40 anos hoje passa assim, né? Quando você olha, uma menina de 40 anos preocupada com a menopausa, que era uma coisa que a avó dela tinha no fim de carreira, né? E você quer ver o pior? É quando eu começo a ver algumas pessoas. Eu me lembro, há poucos anos atrás, alguém da minha idade, pra mim, era um velho. Eu chamava de velho. A gente também. Era. E olha que legal que a medicina nos proporcionou esse cuidado. Porque vocês, os dois têm a mesma especialidade em nutrologia. Então, o Rafael é o nutrólogo do meu marido. E aí, só pra contextualizar, meu marido não é obeso. Não, Né? Porque eu falei, é o médico do meu marido. É muito pelo contrário, ele foi lá pra esse ganho de hipertrofia. Sempre foi muito magrelóide. Só começou a conseguir ganhar peso depois que começou a fazer acompanhamento aí. Foi ganhar acompanhamento. Tá todo. Todo marombeiro. Opa, Espero que esteja Continua, tá tudo certo, tudo certo. Boa. Então foi graças a Rafael. E eu ia falar uma outra coisa que não tinha nada a ver com o meu marido, que eu esqueci o que era. Porque a menopausa. Enfim. Esqueci. Espero que seja coisa boa, tá? Porque ia falar do marido e esqueceu. Gente? Era isso. Vai, continua o podcast. Eu esqueci totalmente a minha linha de raciocínio. Aproveita o gancho, vai, André. Já volta. Vai, fala alguma coisa aí, gente. Isso é a lembrei! Isso aqui é ao vivo, Brain Fog. Lembrei. Isso aqui é o TDAH, só o TDAH. Que a gente tava falando de uma mulher de 40 anos. E isso que a medicina trouxe pra gente. Que os dois tem a pós de vocês aí em nutrologia, né? Então cuidam da nossa longevidade. Porque as nossas avós e as nossas mães não existia essa especialidade. Então, uma mulher de 40 anos era uma velha de 40 anos. Gente, a música do Sérgio Reis, lá, Panela Velha que faz comida boa, ele fala, ela é coroa. Panela já tem mais que Presta isso há muito atenção, a tempo. música é assim, ó. Ela é coroa e já tem mais de 30 anos. 30 anos! É uma menina! É uma 30 anos! É uma bebê hoje, É uma coroa! Gente, chega a me dar um descompasso cardíaco um Sérgio negócio Reis. desse. Atualiza essa música, atualiza essa música. Coroa mais de 30 anos. Aí, quando isso aconteceu comigo, quando eu fui fazer 40 anos, a imagem que eu tinha, eu nasci em 76, tô com 49. Então, a gente que nasceu na década de 70 e 80, uma mulher de 40 anos era uma avó, era uma tia velha, era uma senhora. Então, era uma pessoa velha. Aí, o que aconteceu na minha cabeça? Eu falei, vou fazer 40 anos, vou ficar velha. Com 38, eu comecei a surtar.
38 eu comecei, não sei se eu já contei essa história aqui, mas com 38 eu comecei a surtar mesmo. Fui pra terapia, falei, vou ficar velha, porque meu pai dizia que quando a gente entra no Zenta, nunca mais sai do Zenta, é 40, 50, 60. Ninguém tá vivendo 100 naquela época, né? Pra sair do Zenta. Parava no Enta. 80, 90 e foi. Pronto, então você entrou no ENTA, era morte, entendeu? Meu 40 e 80 era a mesma coisa na minha cabeça. Era a mesma coisa. E aquilo me deu um negócio assim descompensatório. Fui pra terapia. Aos 39 eu engravidei do Matheus. Aí eu entrei no consultório da minha gineco aos prantos. Eu já tô velha pra ficar grávida. Não é possível. Ela bem tranquila, bem calma, que a minha médica é bem calma. Ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Velhas não engravidam. Pronto. Melhor do que todos os anos de terapia. 2 anos de terapia. Tramontínica. Uma sentada, eu engoli o choro. É verdade. É verdade. Eu estou ovulando ainda, tô jovem. Maravilhoso, aí. Só que hoje uma mulher de 40 anos é uma moça. Eu vou fazer 50 anos. Não tô a melhor do mundo, mas não tô acabada. Imagina, não tô minha esposa, de jeito minha esposa nenhum. tem 38, vou fazer 39, parece que tem 20. 20? Agora, já que a gente tá tão aleatório assim... É porque bem tá aleatório. meio Bem muda. aleatório. Nós estamos lá em casa, tem uma Tamo lá em feijoada casa, aqui. Tem uma isso. feijoada. Se que Só você eu não faltou estiver a comendo, feijoada. coma também com a gente. É imaginar, como dizia Chaves, só os inteligentes vêm. adorei, Chaves. Aí você Só buscou... os inteligentes vêm aqui. Vai bater esse dedo Foi aí. na filosofia do Chaves. Mas o que acontece? Que eu esqueci também. Também, é isso. Ele é dos nossos. TDAH. Vai, bora. Eu ia falar o quê mesmo? Eu tava falando das velhas de 40 anos, que hoje em dia nós estamos saradíssimos aos 40, André, aos vai ficar fazendo rir aí. 50. Entendeu? É isso. Hoje nós Mas, estamos voltando. ó. Deixa eu falar pra vocês, nós estamos voltando pro primeiro episódio. Entendeu? Nós estamos tudo TDAH na mesa aqui hoje. Mas vai ser sensacional. culpa Deixa do aquele André que ele riu, joinha aí esqueço. pra gente. Não, hoje nós estamos merecendo. Tá Hoje tá demais. merecendo, velho. Quando você lembrar, você fala. Se Não, não mas lembrar... agora eu lembrei. Pronto, Lembrou. deixa eu Aí, ó, falar, sempre senão eu vamos. esqueço. Vai. Ó, vamos lá. O que acontece da mulher hoje em dia, que é um problema, já que o papo tá meio aleatório, as mulheres também, elas têm preocupado em primeiro vou resolver tudo para depois querer ser mãe. Sim. Ela pega o momento mais propício para procriação, para fertilidade, e entrega. É uma opção de cada um. Sim. Mas vamos discutir a fisiologia e a epidemiologia. Ela pegou o pior momento da vida para decidir ser mãe, que é a partir dos 40. As mulheres têm sido mãe Cai ainda. 25% da fertilidade depois dos 40 anos de idade. Quantas pessoas você conhece que hoje luta para engravidar porque passou a vida lutando para fazer dinheiro, para crescer profissionalmente? Olha que bênção. Você engravida até sem querer. Lá em casa era assim também. Lá em casa Pensou? vacilou, nasce menino. Cheirou cueca, foi. Se não tivesse lacado, eu tinha mais uns 3 Eu aí. aprendi a fazer xixi sentado para não respingar fora. Porque se caísse fora. Faz isso não, faz isso não. Não acaba com a música masculinidade. Aqui. Beijo, limpa a beiradinha, mas já tava, vai dar certo. É isso o negócio. Mas olha, vou voltar aqui num assunto que eu acho bem legal, que é falar dessa outra visão. Porque já que a gente falou um pouquinho sobre a saúde masculina, isso é legal, porque é um assunto que a gente não aborda aqui. Então, a gente fala muito com as mulheres 40 mais, e apesar da gente estar se divertindo e brincando, a gente traz assuntos muito sérios aqui para vocês. Então, falar mesmo dessa saúde do homem, por exemplo, meu marido mesmo foi te procurar lá depois dos 40 anos, só com 43 anos agora, por conta disso, de ter esse ganho de massa, esse ganho de hipertrofia. Então, você percebe que assim como nós, as mulheres, a gente tá se cuidando mais. Porque tem André tá fazendo um movimento muito legal aí no Brasil, falando de menopausa aí. Sensacional. Então, ele tem aberto muitas portas aí. E nós, mulheres, eu falo assim, nós, mulheres, eu sou amiga dele, então já convivo, sou de dentro de casa, sei o que ele fala sempre. Agora, muitas mulheres que nunca ouviram falar sobre menopausa, os sinais, os sintomas, terapia hormonal, estão tendo acesso a essas informações e têm a liberdade de ir conversar com os seus médicos. Você percebe também que dentro dos homens também há essa procura, esse interesse em se cuidar mais, em ter uma vida mais longeva, em se preocupar mais com a sua própria saúde? Isso mudou também para o homem? Mudou, com certeza mudou. Mas o homem, ele esbarra em alguns pontos que a mulher não esbarra. Primeiro que a mulher, ela é mais aberta. Ela é proativa, né? Ela se cuida mais, ela previne mais. As doenças que precisam ser rastreadas, ela rastreia de forma mais eficiente. E os médicos que cuidam da saúde feminina,
seus alunos, você é o que levanta a bandeira no Brasil, mas os médicos que cuidam da saúde feminina, do envelhecimento hormonal feminino, da senescência de uma forma geral, eles estão mais abertos a estudarem mais, a atualizarem, porque quando você pega o homem que cuida da saúde masculina, o médico que cuida da saúde masculina, em geral, né, André, são muito obtusos com visões ultrapassadas. E tem um detalhe, Rafael, porque, por exemplo, quem é que na cabeça, se eu perguntar para qualquer pessoa, você que está aí nos assistindo, se eu perguntar assim, qual é o médico de homem? A resposta é urologista. Uhum. A residência médica de urologia é para operar, é uma especialidade cirúrgica. Próstata e rim. É isso, então é operar, é avaliar, tirar um cálculo renal, fazer hiperplasia prostática com câncer de próstata. E aí, a área da andrologia, que seria a parte de equilibrar os hormônios do homem, hoje em dia ela está muito mais no consultório do nutrólogo do que do urologista. E a disseminação da informação de que a especialidade de nutrologia, ela é uma especialidade que alguns nutrólogos que cuidam do homem, fazendo essa parte de andrologia, ela existe, ela é muito recente. Então, muitos homens, eu escuto isso porque quem traz para o meu consultório são as esposas. As esposas que trazem, doutor, você já cuidou tão bem de mim, agora deu um descompasso lá no relacionamento, porque a gente tava ruim e agora eu tô bem boa e o marido tá ruim. Não dá tá para eu dando trazer? conta, ele não tá dando conta. E você sabe que eu fiz pós-graduação de nutrologia para isso, porque você começava a tratar um dos dois do casal e isso desequilibrava. E, no geral, isso está desequilibrado de homem para mulher, mas quando você começa a tratar bem a mulher, desequilibra de volta. Verdade. E aí, equilibrar o casal faz com que os relacionamentos eles realmente sigam com qualidade. Então, esse é um detalhe muito importante. Nós, homens, a gente procura muito pouco. Eu sei que, por exemplo, em 2022, eu passei por uma situação de quase um burnout e tal, e quem marcou para eu ir para um terapeuta foi minha esposa. Eu nunca esqueci, eu nunca fui. E aí eu lembro até da situação. Eu nunca fui. Eu nunca fui, porque deixa eu lembrar assim, eu nunca tive o ímpeto de ir, mas ela marcou. Mas ela marcou, mas deixa eu contar o melhor. Aí eu cheguei para consulta. Conheço alguém assim. Eu cheguei para. Eu nunca esqueci, é Mayra, minha terapeuta na época. Aí marcou a consulta, aí era teleconsulta. Aí eu peguei aqui o celular. Aí ela, boa tarde, André. Eu digo, boa tarde. Então você foi na Fui, consulta. mas escuta como foi a consulta. Ela, boa tarde, André. Eu digo, boa tarde. Ela diz assim, por que você marcou? Eu disse, não foi com marquei, não, foi minha esposa. Aí ela disse, e você veio pra cá? Não faço a mesma ideia. Vou perguntar aqui pra ela. Aquele senhorzão eu vim da pra roça. quê mesmo? Bem isso, eu vim pra quê mesmo? Juro por Deus, eu Aquele sou médico. aquele tiozão da roça, fala, não sei o que eu tenho, não. Desse jeito, e eu sou médico. Por que você marcou? Não foi com marquei, não. E você quer conversar? Eu não faço nem ideia, eu nunca fui terapeuta, não sei nem o que eu tô Vou chamar ela aqui fazendo pra te explicar. Amor, eu vim fazer o quê nessa consulta aqui com essa mulher? Neste nível. Ela disse, eu acho que a gente deveria remarcar para o senhor entender assim, o que é que o senhor veio fazer. Então, acho que é bom mesmo. E acabou a consulta. Daqui 3 meses. Primeira e única. Então, assim, é uma coisa que a gente fala isso de forma jocosa, mas isso é o que acontece com 99% de nós homens. A gente não procura. E a gente acha, não, tá tudo bem. Isso é frescura minha. Daqui a pouco eu vou dormir, vou ficar bem. Eu vou ali sair com os amigos, tomar uma cervejinha, daqui eu tô bem. Então, assim, a gente tem esse efeito de disseminar conhecimento de qualidade para estimular que você, meu colega homem que tá aí do outro lado nos assistindo, e você, mulher, aproveita e compartilha esse vídeo com o seu marido, com o seu namorado, com o seu pai. Porque boa. isso, na minha família, é toda de médicos, dos dois lados. A família, minha esposa, todo mundo é médico. E os homens se cuidam muito pouco, dos dois lados da família. E quando se cuida é porque nós temos, graças a Deus, que nós temos mulheres ótimas do nosso lado que cuidam da gente e que fazem isso, né? Todos os cuidados que eu preciso fora da minha área de abrangência ali, normalmente é minha esposa. Ela fala, você vai cuidar disso. Já marquei lá, tal dia. E nós, se não marcar, acabou. Não vou nunca. E ainda encontram, o homem já tem essa resistência, e ainda encontram a medicina ultrapassada. Olha pra você ver que loucura. Quando você fala em repor testosterona para um homem, você só imagina um cara saradão. Você não imagina um homem normal, com deficiência de testosterona, com sarcopenia. Ele começa a perder massa óssea, massa muscular, ele começa a ficar cansado, a memória... É como se... É andropausa, né? Como se fosse a menopausa feminina. Ela é um pouco mais tardia no homem, mas é exatamente aquele mesmo desespero. Sono ruim, irritabilidade, a ereção. Porque a mulher ainda consegue fazer alguma coisa sexual com lubrificação, mais ou menos. Passa um lubrificantezinho ali e vai. E o homem sem ereção? Não Como vai. é que faz, amiga? Achei que você ia até falar uma bobeira. Não falou. Isso eu deixei. Eu tô bem prestando atenção no que Eu você dei tá a falando. deixa pra você falar qualquer merda. Tô prestando E atenção. olha pra você ver uma associação que os meus pais, a nossa geração,
aprendeu que o uso de testosterona é associado a câncer de próstata, né? Sim. Olha que loucura. Quando você pega, você que fala muito dos estudos, e interpretar estudo é uma coisa que poucos médicos Exato. fazem de forma eficiente. O estudo, ele é de valor quando ele é longitudinal, quando ele é assim, ó. Faz acompanhamento. Isso, muitos anos. E aí, esse estudo, quando ele é longitudinal, randomizado, você consegue pegar. Quando você faz estudos retrospectos, quando você olha para trás, você percebe que os homens que de fato tiveram câncer de próstata tinham testosterona ruim. Então, não tem essa associação direta em E alguns... esse trabalho tinha 4 homens, né? Era 4, era 5 homens o trabalho que fez essa correlação. Não é surreal? É. Então, o que é importante a gente entender? Gente, a testosterona em níveis suprafisiológicos altos demais, ela não é saudável nem para o homem, nem para a mulher. Mas ela baixa fora dos limites mínimos, ela é péssima para os dois casos. A mulher, normalmente, ela tem menores riscos, você deve falar isso todos os dias no seu consultório, o risco cardiovascular da mulher é muito menor do que o do homem. Antes da menopausa. Até a menopausa. É. E o homem, ele passa a vida inteira, em geral, sedentário, e ele vai aumentando também seu risco cardiovascular, porque ele vai ficando sedentário, sobrepeso, cai a testosterona, que não é um fator protetor, no caso da mulher, não é a testosterona no caso protetor, mas esse homem também vai aumentando o risco de infarto, de AVC, só que o homem não procura ajuda. No meu consultório, a maioria dos homens que não vão por estética, eu tenho que tratar a goela abaixo, assim, falar, vamos cuidar desse troço aqui que tá muito ruim. Esse colesterol não tá legal, a resistência à insulina. De obesidade, aumenta a resistência à insulina, predispõe ao diabetes, tipo 2. Então, o meu papel no dia a dia, que eu atendo muitos homens, é tentar fazer o cara, antes da estética, preocupar. Não ficar broxa, porque aí ele adere. Não morrer de infarto, não morrer de AVC e ter qualidade de vida. Essa semana, um paciente fez um vídeo lá na clínica que eu achei, e foi espontâneo, achei sensacional, com a Vi na recepção. Eu fui, esses dias, amarrar o cadastro do meu sapato. E quando eu olhei, eu falei, cara, eu agacho. Olha só. Eu não sei o que é isso, há mais de 10 anos eu agacho. Ele levantou e falou assim, eu já tô feliz só por agachar. Eu não preciso nem terminar de emagrecer. Então, pensa a qualidade de vida de um homem que não consegue amarrar um cadarço. Então, é muito mais sério do que parece. A gente precisa cuidar da saúde masculina. Não é simplesmente... A gente brincou o tempo inteiro sobre ereção, mas não é sobre ereção, é sobre saúde física e mental. Então, a gente tem que ter essa bandeira, levantar essa bandeira também. Concordo. A saúde do casal, né? Saúde do reprodutiva está ligada ao casal. Maravilhoso. Ai, Incrível, viu? Foi adorei. muito bom, né? A gente sempre adorei mesmo. A gente vai terminar só porque a gente vai fazer mais um. Que ele vai estar de volta também. Ele vai estar de volta porque foi tão bom que a gente chamou ele de novo. Mas a gente sempre pede, Rafa, para os nossos convidados trazerem uma sugestão. Ou de um livro, ou de um filme, ou uma série que você indica que te transformou de alguma maneira, que traga algum conhecimento, que de alguma maneira trouxe algo pra você e você deixa de indicação aí pra gente. A gente tem assistido bastante coisas diferentes aí com a indicação dos nossos convidados aqui. Eu sou cinéfora, né? Eu assisto filmes todos os dias, praticamente. 20 minutos um dia. Assisto um filme que eu gosto 20 vezes. De verdade. Chega a ser chato. Porque é esse que ele tem, 20 minutos. Eu assisto 20 minutos antes de dormir aqui. Eu leio um pouquinho. 20 minutos de um filme. Pauso. No outro dia. E finais de semana eu assisto 1 ou 2. Mas eu assisto muito filme. E quando eu gosto... É como se fosse um rio, né? Ele nunca passa 2 vezes no mesmo lugar. O mesmo filme, ele dá uns insights diferentes em tempos diferentes. Porque você é uma pessoa diferente quando você reassiste. Cara, às vezes filmes... O Paulo Cuenca que fala comigo assim, você pega uns filmes muito nada a ver e transforma em filosofia. Que não tem um filmezinho que eu gosto de dar exemplo para alguns pacientes, que é o seguinte. Aquele primeiro Matrix, o Keanu Reeves, ele era o escolhido para salvar o universo. E ele entra no apartamento do oráculo para ter essa conversa com o oráculo. E o mentor dele fica na porta. O oráculo diz que ele não era o escolhido e que alguém que ele ama ia morrer por isso. E quando ele sai de lá, ele fala com o mentor, ela falou comigo, e ele interrompe. O que você ouviu é só o que você precisa ouvir. E cabe só a você. Às vezes, as coisas que a gente vai ouvir, que um paciente meu vai ouvir durante a consulta, não necessariamente é a verdade, mas é o que ele precisa ouvir para que as transformações aconteçam dentro dele. Então, não é sobre falar a verdade o tempo inteiro, é sobre falar o que é necessário, às vezes,
para que ele seja uma pessoa melhor, para que ele, a ereção, para que ele transforme. Então, esse Matrix, ele vem todos os dias um pouquinho na minha cabeça, que é sobre falar o que você precisa e não necessariamente o que é. Muito bom. Adorei. Muito, muito bom mesmo. Adorei. E para quem quer conhecer mais sobre o seu trabalho, agendar consulta, enfim, fazer algo e conhecer mais sobre você, aqui está a sua câmera, por favor, suas redes sociais. Ó, o Rafael foi o primeiro médico na pandemia a começar a fazer atendimentos online. Não foi isso, amiga? legal. Ele se tornou o maior... como é Mais que é essa atendeu. história? Mais atendeu online legal. no Brasil foi Mesmo, ele. essa história. Eu não tinha Instagram. Quando tinha, mas usava profissionalmente quase nada. Quando começou a pandemia, o Wendel Carvalho, já te contei essa história, a Vi me deu um curso do Wendel e falou assim, assiste, porque esse cara fala uns negócios dos livros que você já leu, das coisas que você já fala. E eu falei, bom, vou gravar alguma coisa. No primeiro ano de pandemia, eu fui quem mais atendeu no Brasil. Legal. A gente desenvolveu o software, receituário digital que se usa hoje. Sim, Em fevereiro da pandemia, eu já fazia receituário digital. legal. Então, a gente, mesmo que sem querer, a gente foi Pioneiro, né? nesse Que negócio. incrível. Então, às vezes, você tá aí na sua casa, minha filha, precisando do médico para te atender online, atender você como casal, atender seu marido. Tá aí, vai lá, Rafael, deixa suas redes aí. Meu Instagram é @drrafaelantunes. O meu canal do YouTube, minha esposa, é o mesmo. Teca Sap aqui. Igualzinho na consulta. Qual é o meu canal no YouTube? O que eu vim fazer aqui? Eu, na verdade, não sei o que eu vim fazer aqui, mas amor, Vocês estão vendo? É tudo igual, é tudo só igual. muda o endereço. Mas é isso. Não, um homem que tem uma boa mulher, ele pode se dar o Pronto. luxo É de isso aí. esquecer as coisas. Perfeito. Nossa, você tocou muito assim. Toquei. Fechei com chave de ouro agora. Eu nem tava preparado pra brilhar. Eu também Se me identifiquei. identificou, amigo. Meu amor, te amo. Doutor Rafael Antunes, a gente vai deixar aqui também na Um descrição do prazer vídeo. estar aqui com vocês. Obrigado. Eu sou seu fã. Obrigado, cara. Seu. Depois a gente conversa a história da minha esposa, fã sua. Tá bom. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Papo sempre engrandecedor. Eu assisto vocês com frequência. Obrigado de todo o coração. Que bom. E estão convidados. Você sempre. E você, a partir de agora, também é um convidado para em Goiânia Ah, conhecer nossa clínica. Vamos embora. E a gente tá junto. Obrigado mesmo. Se você, assim como nós, aprendeu muito de uma forma leve e descontraída, não esqueça de compartilhar. Compartilhe o link desse nosso podcast de hoje nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece, se inscreve aqui no canal, compartilhe com as pessoas. Se está nos ouvindo aí pelo Spotify também, se inscreve no canal e avalie o programa com 5 estrelas para que mais e mais pessoas possam ter acesso a médicos excepcionais e convidados incríveis como o Dr. Rafael. A gente espera vocês aqui todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras, às 19 horas. E a gente te encontra semana que vem. Super beijo. Valeu. Tchau, tchau.